Bom, eu quero ler com você um versículo, Atos capítulo 20, versículo 24. Palavras do apóstolo Paulo, ele disse assim: todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do evangelho da graça de Deus. Eu quero que você repita essa última frase. Qual o ministério que Deus deu para Paulo? Eu quero que você diga comigo todos juntos, 3, 2, 1. Testemunhar do evangelho da graça de Deus. Hoje nós começaremos uma série que é, na minha percepção, uma das mais importantes que nós já pregamos aqui na igreja. Porque nós, através dessa série, vamos estabelecer estacas, firmar estacas e deixar claro qual o evangelho que essa igreja crê. Qual o evangelho que essa comunidade de fé prega, propaga. Talvez você diga, mas João, existem vários evangelhos? Não, só existe um evangelho, o evangelho de Jesus Cristo. Mas cada igreja, cada comunidade de fé faz a sua leitura desse evangelho. E nós respeitamos a leitura que outras igrejas fazem, mas nós temos uma ótica, uma perspectiva, nós temos uma abordagem em relação ao evangelho. Nós enxergamos o evangelho de Jesus de uma determinada maneira, e é dessa maneira que nós nos conduzimos, é essa mensagem que nós pregamos. Então escute uma coisa, essa série é uma série em que nós vamos assim escrever com letras garrafais quem nós somos, o evangelho que nós pregamos. E eu escolhi esse versículo de Atos, palavras do apóstolo Paulo, porque eu penso que nós poderíamos fazer dessas palavras as nossas. Nós, como CC Videira, nós queremos dizer, uma coisa só nos importa: proclamar o evangelho da graça de Deus. O evangelho que sublinha, que enfatiza a graça de Deus. O evangelho que deixa claro para as pessoas essa realidade extraordinária, que é singular do evangelho de Jesus, que o coloca à parte de todas as outras correntes de pensamento, filosofias religiosas, que é a graça de Deus. Então nós vamos falar sobre 3 domingos em uma série que tem por nome Religião Tóxica. E hoje é o nosso começo, amém? Religião tóxica. Existem 2 formas de nós nos relacionarmos com Deus. 2 caminhos básicos. O caminho da religião, o caminho do evangelho. Fale comigo, religião, evangelho. A religião é toda tentativa humana de se aproximar de Deus a partir de méritos próprios, esforços próprios. Ou seja, religião é o homem tentando construir uma escada que desemboque em Deus. Isso é religião. Evangelho é a gente confiando que Deus fez o caminho até nós por meio de Jesus. Evangelho é a gente entendendo que o nosso relacionamento com Deus é sobre dar uma resposta ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9 diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A graça vem dele, pasme você, até a sua fé vem dele. Se Deus não nos der fé, a gente não tem como ter fé. Fé não é próprio do ser humano. Fé é dom de Deus, é algo divino, é algo sobrenatural. Nunca julgue alguém que ainda não tem a fé que você não tem, porque se ele não tem a fé que você tem, é porque ele ainda não teve o encontro que você, pela graça de Deus, teve. A graça, a fé, a salvação,
tudo vem do Senhor, não vem das obras, ele completa, para que ninguém se glorie. Por que religião tóxica? Porque essa tentativa de construir um caminho até Deus, a partir de méritos e esforços próprios, é tóxico. É tóxico. Envenena, adoece, tira o fôlego, sufoca. Responda comigo, quantas pessoas não estão adoecidas por causa da religião? Quantas pessoas pioraram depois de entrarem em ambientes religiosos? A pessoa era até gente boa. Depois que ela, abre aspas, se converteu, ficou intragável. Tem gente até que ora para ele se desconverter. Tem gente que diz, meu Deus, desconverte ele. Antes ele tinha senso de humor, antes era uma pessoa leve, antes era uma pessoa que sabia se conduzir em qualquer lugar, sentava na mesa, trocava uma ideia, era uma pessoa agradável. Agora, meu Deus, é toda hora com a cara trancada, parece que chupou um limão. Tudo é uma opressão, é um diabo, é um demônio, é uma guerra espiritual. Ele está amarrando, ele está desatando, ele está... Tudo é uma complicação. E tem que ter cuidado porque Jesus está voltando, está voltando. Onde é que está esse Jesus? Meu Deus. Pode adoecer religião, pode piorar as pessoas. Religião, escute bem, pode afastar as pessoas de Deus. Eu penso que tem muita gente com sede de Deus, mas longe do Senhor por causa da religião. Tem muita gente com o desejo de ter um encontro com Jesus, com o desejo de conhecer a palavra, mas a maneira como a Bíblia lhes é apresentada, a maneira como o Evangelho lhes é apresentado, é algo que afasta, que repele, que machuca, que diminui, que oprime. A pessoa foge daquilo que no fundo ela tem sede de conhecer de maneira mais profunda. É por isso, eu quero que você grave isso que eu vou falar para você. Eu falo com convicção. O maior inimigo do Evangelho em nossos dias é a religião. Eu vou repetir. O maior inimigo do Evangelho em nossos dias é a religião. Não é o inferno, porque Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Então não é o inferno, não é o diabo, não é a mídia, não é aquele canal lá de TV, aquela emissora, não é. Não é o partido A ou B, não é o candidato A ou B, não é. O que impede o Evangelho de avançar no teu ambiente de trabalho, no meu, nas nossas famílias, de alcançar muitos dos nossos, é a religião. Religião essa que nós, às vezes assim, sem nem perceber, a gente tem um apego tão grande. A gente não quer explodir o que Jesus na cruz do Calvário papocou de uma vez. Porque foi isso que Cristo fez. Ele desmantelou tudo que sustentava a religião. Então, meu irmão, você está entendendo que essa é uma série que a gente precisa parar e, meu Deus, eu preciso abrir meu coração e escutar o que a tua palavra tem para nos dizer. É um tempo de nós fazermos a reflexão. Onde estamos nós? Pessoalmente, primeiro assim, no nível individual, cada um de nós. Não vamos olhar para o lado, avaliar o outro. Vamos nos autoavaliar. Onde eu estou? Na religião ou no Evangelho? Como é o meu relacionamento com Deus? Obedece à lógica da religião? Ou o meu relacionamento com Deus já está aqui, vivendo, acontecendo, de acordo com o Espírito do Evangelho? É hora de nós fazermos também uma pergunta a nível coletivo, como igreja, como CC Videira, nossos grupos de crescimento, os nossos ministérios, tudo que nós fazemos, onde nós estamos. Nós somos uma igreja que leva pessoas a uma relação com Deus a partir das linhas da religião,
Ou nós ajudamos as pessoas a terem uma relação com Deus a partir do Evangelho? Autoavaliação. Então, para que a gente consiga ter esse discernimento, eu quero começar hoje com 4 diferenças básicas entre a religião e o Evangelho. Pode ser? 4 diferenças básicas. Primeiro, a religião, ela diz apenas se. O Evangelho responde, ainda que. Religião é tentativa, Evangelho é graça. A Bíblia diz assim, Romanos 5, versículo 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor. Quando foi que Cristo morreu? Responda para mim. Quando? Mais forte. Quando? A religião, ela diz apenas se. É a ideia do, se você cumprir essas condições, eu, Deus, vou te aceitar, te aprovar, colocar em você o carimbo de bom moço, e aí eu escuto suas orações, e aí eu declaro você meu filho, e aí eu te amo, e aí eu te abençoo. A religião, grave isso, ela sempre vai colocar a obediência como critério para aceitação. Eu preciso obedecer a Deus para ser aceito por Deus. E aqui está um problema terrível. Porque isso nos impede de viver o projeto que Deus tem para nós. Porque qual é o projeto? Traz para mim essas 2 cadeiras, por favor. Algo bem simples. Essa daqui, siga-me. Essa outra aqui, ser transformado. Certa feita, Lucas capítulo 5 diz, Jesus estava na beira do mar da Galileia, ele tem um encontro dele ali com Pedro, e naquele encontro ele faz uma proposta. Está escrito na sua Bíblia, o convite foi, Pedro, siga-me, e eu te farei o quê? Pescador de homens. Olha a sequência. A ordem é muito importante. Jesus disse o quê? Siga-me, e eu farei de você pescador de homens. Então, primeiro Jesus diz, venha e me siga. Gosto muito dessa expressãozinha, siga-me. Você sabe que alguém já disse em certo lugar, tem um erudito, o Darren Johnson, ele estuda Novo Testamento, ele diz, o verbo essencial do discipulado é esse, siga-me. A palavra que Jesus mais usou quando falava com as pessoas, para convidá-las para serem seus discípulos, é siga. Porque Jesus, ele não olha para a gente e diz, siga essa cartilha aqui. Ele não aborda as pessoas dizendo, ei, venha e siga esse conjunto de leis e normas aqui. Não. Antes de tudo, o primeiro passo, quando Jesus aborda alguém, e é o que vemos aqui com ele e Pedro, quando Jesus encontra um ser humano, a primeira palavra dele para esse ser humano é, siga-me. Eu estou te chamando para um relacionamento vivo e pessoal comigo. Evangelho não é um relacionamento com um conjunto de normas, com uma cartilha moral. Evangelho é um relacionamento com uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo, é uma pessoa. Esse é o convite dele para nós, venha, siga-me, crie um vínculo comigo, crie um relacionamento diário comigo, siga-me, sente-se aqui nesse lugar, onde eu todos os dias estarei com você, e eu contigo. Vou te ajudar a você redesenhar o teu caminho e viver uma nova vida. Primeiro ele diz, venha, siga-me, se relacione comigo. E então, quando esse relacionamento começa, aí Jesus vai dizer, e eu farei de você um pescador de homens. Aí então você vai ser transformado. Aí você vai conseguir ter o seu ser mudado e se tornar quem eu te chamei para você se tornar. O que muitas vezes acontece
é que porque a nossa cabeça é a cabeça da religião, a gente faz o contrário. A gente inverte a ordem. A gente diz, não, primeiro você precisa ser transformado. Primeiro, ajeita aí essa tua vida. Primeiro resolve aí essa sua vida. Troca a música que você toca no carro, troca o programa do final de semana, larga esse vício, larga isso daí, muda isso daí. Primeiro muda, primeiro vai e muda. Primeiro seja transformado. Para então você poder falar que é um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus. Nós invertemos. Nós criamos critérios que Jesus não criou. Jesus só disse para Pedro, siga. Ele não perguntou mais nada. Ele não perguntou mais absolutamente nada. Ele não perguntou qual era o credo de Pedro, o que é que ele cria sobre isso, sobre aquilo. Ele não fez uma sabatina moral com Pedro. Como é que está essa área da tua vida? E o casamento? E as finanças? E a pureza? E como é que está? Não, Jesus não. Ele apenas fez um convite. Ele disse, siga-me. Só isso. E quanto mais a igreja se torna religiosa, mais ela afasta essas duas experiências. Mais ela vai afastando. E mais vai tornando para as pessoas difícil, complicado. Meu Deus, se nem ser transformado eu consigo, que dirá seguir Jesus? Está lá longe, inalcançável, inatingível. Aí fica meia dúzia de gente querendo arrotar santidade, porque consegue atingir uma pureza externa, mas Deus já disse em sua palavra, eu não olho como o homem vê, eu olho o coração. Por fora pode estar lindo, mas por dentro, avaliando o interior, talvez ele dirá, sepulcro caiado, como ele disse sobre os fariseus. Meu irmão, a religião é peso. Fale comigo, o evangelho é descanso. Talvez alguém vá dizer, pastor, essa pregação vai promover nas pessoas a ideia de que a graça e o evangelho da graça nos dá licença para a gente viver uma vida de pecado. Não, meu irmão, não mesmo. Porque quem quer utilizar da graça para ser menos e não para ser melhor, nunca entendeu o que é graça e nunca teve um encontro com Cristo. Pois quando Pedro escuta Jesus dizendo, siga-me, logo antes, imediatamente antes desse momento, ele, Pedro, se dobra no chão e diz, eu sou pecador, eu não mereço, afasta-te de mim. Ele reconhece sua miséria, seu vazio. Entenda uma coisa, a graça nunca vai ser licença para a gente ser menos, mas sim oportunidade para a gente entrar na única experiência que pode verdadeiramente nos transformar, que é seguir Jesus. A graça, ela é a remoção dos obstáculos que o homem e a tradição e a religião colocaram para alguém entrar nessa experiência de seguir Jesus. É isso que a graça faz. A graça vai limpando o caminho, ela abre o caminho, ela tira os obstáculos, ela olha para a pessoa e diz, não, se você quer, se você deseja, é simples, os obstáculos estão removidos, basta querer de todo o coração, basta se entregar e se render, ponto. Não foi o que Jesus disse? Se alguém quiser vir após mim, então para segui-lo basta querer, desejar, se render, se entregar. E aí eu entro nessa experiência, seguir a Jesus, relacionamento pessoal com Jesus. E eu te digo, é impossível alguém entrar em um relacionamento com Jesus e ser a mesma pessoa, não tem como. Jesus vai contagiando você com a natureza dele, Jesus vai curando você e mudando você de dentro para fora. Quem permanece a mesma pessoa é porque não teve um encontro com esse Cristo, teve um encontro com alguma outra coisa, não com o Cristo vivo. A gente precisa compreender que foi assim na vida de tantas pessoas.
o tal do Zaqueu. Zaqueu, meu amigo, olha, mais sujo que pau de galinheiro. Zaqueu era lavador de dinheiro para político corrupto, publicano, como o Evangelho vai dizer. Jesus entra na casa dele, Jesus entra na casa dele, Jesus vai ter com ele, Jesus passa a noite na casa dele, relacionamento com Jesus. Sabe o que acontece? O Zaqueu acaba aquele tempo dele com Jesus dizendo: Jesus, eu vou devolver todo o dinheiro ilícito que eu peguei, eu vou restituir, eu vou dar aos pobres. Foi transformado. Uma mulher que foi flagrada em adultério, as pessoas queriam apedrejá-la, porque as pessoas veem a cena, elas não veem o filme, veem o momento, mas elas não entendem a história. Como aquela mulher parou ali, não sabemos, mas está lá, flagrada em adultério. Jesus então dissipa a multidão que queria apedrejá-la, e quando estava somente Jesus e ela, ele pergunta: onde estão os teus acusadores? Para que ela tivesse agora noção do perdão que ela tinha recebido, a redenção que tinha chegado ali para a vida dela. Ela olha para Jesus e diz: não tem ninguém, mestre? E ele disse: eu também não te condeno. Ela tem um encontro com Cristo, ela tem um encontro com o amor de Jesus, ela tem um encontro com esse Jesus vivo, não com uma ideia, não com nome, não com um dogma, mas com Jesus. Sabe o que acontece? Em seguida Jesus diz: agora vai e não peques mais. Agora você está apta a trilhar um novo caminho, porque já teve um encontro comigo. Nessa manhã eu quero crer, eu quero profetizar que pessoas vão ter um encontro com esse Jesus vivo aqui. Que pessoas dentro dessa unidade prisional vão ter um encontro vivo com Jesus. Que pessoas conectadas online vão ter essa experiência de escutar Jesus, de serem encontradas pelo amor de Jesus, de serem incluídas em uma relação de intimidade com Ele. Segunda diferença: a religião classifica as pessoas em bons ou maus. O Evangelho divide as pessoas em vivos ou mortos. Fale comigo, bons ou maus? Fale comigo, vivos ou mortos? A religião é especialista em colocar rótulos. Ela rotula o pecador pelo seu pecado. E ela rotula o religioso pela sua virtude. Aquele dali, viciado. Aquele dali, preso, condenado. Aquele dali, divorciado. Aquele dali, adúltera. Rótulos, a partir do pecado da pessoa. Rótulos também para o religioso, a partir da virtude dele. Uau! Mulher de oração, olha aí, homem de Deus, quando ele fala com autoridade. Ela dali, uma bênção, um líder, uma pregadora. Coloca rótulos. Perceba que os rótulos da religião estão todos fundamentados em comportamentos visíveis e mensuráveis, externos. Aí vem o Evangelho. O Evangelho diz: cuidado, isso daí é uma fábrica de hipocrisia. Quando você vai rotulando as pessoas a partir do externo, você vai encorajando essas pessoas a esconderem os seus erros e a projetarem uma imagem que não condiz com a realidade de quem elas são. E com o tempo você vai criando uma cultura de hipocrisia, em que rotulado de maneira positiva não é o virtuoso, é na verdade quem sabe administrar bem a sua imagem pública. O Evangelho vai dizer: não, Deus não trabalha com rótulos, Deus trabalha com estados. Eu vou repetir, fale comigo: Deus não trabalha com rótulos, Deus trabalha com estados. Leia Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1.
a Bíblia vai dizer assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais estavam acostumados a viver. Versículo 5, ele diz: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Efésios 2, verso 5. Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. O Evangelho, está aqui escrito, não separa as pessoas em bons e maus. Esse daqui é moço bom, esse daqui não. Baseado em comportamentos visíveis e mensuráveis. O Evangelho divide a humanidade em dois grupos, vivos e mortos. O Evangelho diz: todos nós, seres humanos, nascemos em pecado, nascemos com essa inclinação para viver uma vida longe de Deus, para vivermos uma vida à parte dos caminhos do Senhor. Olha, eu vou fazer uma pergunta: é mais fácil você acertar ou errar? Sabe aquela coisa de, para descer uma ladeira, tudo ajuda? Quando é para descer, tudo ajuda. Isso porque a nossa natureza tem essa inclinação, uma inclinação contrária à vontade de Deus, contrária aos caminhos de Deus. A Bíblia vai chamar isso aqui no texto que nós lemos de morte espiritual. Desde Adão, desde o Éden, lá em Gênesis, quando nós rompemos com Deus, quando os nossos pais, que na verdade Adão é um espelho de toda a humanidade, quando aquele Adão, quando Eva e todos nós representados nele, nós falamos para Deus: nós não queremos depender de Ti, nós não queremos que o Senhor seja a nossa fonte, não queremos. Quando a humanidade rompeu com Deus ali no Éden, ela entra nesse lugar chamado morte, ela entra em um estado, em uma condição chamada morte. Nós estamos mortos espiritualmente. E eu quero que você grave uma palavra: morto não precisa de maquiagem, morto precisa de ressurreição. Eu vou repetir de novo: morto não precisa de maquiagem, morto precisa de ressurreição. Muitas vezes o que a religião tenta fazer é pegar uma pessoa morta e dar uma maquiada. Não, eu vou te ensinar a orar, eu vou te ensinar a Bíblia, eu vou te ensinar como é que você tem que se portar, a roupa que você usa, o jargão que você fala, os programas que agora você vai participar. Eu vou dar uma maquiada. Não resolve, meu irmão. Escute uma coisa, não é uma questão de nós precisamos de uma educação mais elevada, nós precisamos de uma ética, de uma moral melhor. Não, isso é maquiagem, meu irmão. Maquiagem. A única coisa que um morto precisa para que então ele possa ter vida é ressurreição. E só existe um que é a vida e disse: eu sou a ressurreição, e o nome dele é Jesus. E o nome dele é Jesus. Você compreende isso? Essa é a grande promessa do Evangelho. Se você quiser resumir o que Jesus pregou, a proposta de Jesus, se você disser: pastor, resuma em uma linha a proposta do Evangelho, eu diria para você que a proposta do Evangelho é vida, é nos dar vida. Jesus sintetizou sua missão assim. Ele disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente, e a tenham em abundância. Vida verdadeira. A promessa do Evangelho, escute bem, a promessa do Evangelho não é: venha para Jesus, Ele traz de volta a pessoa amada. Isso daí é a irmã Jurema. Isso daí é a moça lá do cartaz pregado no poste. Venha para Jesus, e Ele vai fazer de você rico, e você vai trocar de carro todo ano, e você vai ter a promoção que você tanto quer. Bem que os crentes hoje, a gente não usa essa linguagem, porque ela já está muito manjada, né? Já está muito manjada. Tem um canal na TV, os programas de madrugada já manjaram isso daí. Então agora a gente usa outra linguagem.
A gente diz, venha para Jesus que Ele te dá o acesso. Venha para Jesus que Ele te dá a chave. Venha para Jesus que Ele abre as portas. A gente agora colocou uma outra linguagem, mas é para falar a mesma coisa. Para falar, venha para Jesus e Ele vai te dar as coisas que você sabe que não podem te preencher. Que contrassenso. Venha para Jesus e Ele vai te dar aquilo que é temporal, efêmero, passageiro. Aquilo que você já buscou, obteve e percebeu que não foi capaz de preencher tua vida. Não. Venha para Jesus e Ele vai te dar a única coisa que não há nada nesse mundo que pode te conceder, que é vida verdadeira, que é a vida de Deus, que é a vida do Senhor dentro de você, que é a vida pujante da eternidade dentro da tua alma. Venha para Cristo e Ele vai fazer de você alguém vivo. É isso. O nosso problema, irmão, não é um problema de conta bancária, não é um problema afetivo, de status relacional. O nosso maior problema, escute o que eu estou te falando, se você veio aqui nesse lugar, convidado por alguém, não sei, mas eu sei que foi a mão de Deus que trouxe você nessa manhã, para você escutar essa palavra do céu. Deus está dizendo para mim, para você, o nosso maior problema é porque naturalmente nós estamos mortos. E somente Ele pode nos fazer vivos. Só Ele. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Fale comigo, a religião maqueia. O Evangelho ressuscita. É da vida de Deus que nós precisamos. Terceira diferença. A religião fala sobre o que você faz. O Evangelho, fale comigo, o Evangelho fala sobre o que Jesus fez. A religião, ela vai exigir de nós desempenho. O Evangelho, ele vai celebrar a obra de Cristo. A religião, ela vai dizer, o que você faz define quem você é. O Evangelho vai declarar, o que Jesus fez é que define quem você é. Cristo Jesus morreu na cruz por nós. Eu vou ler de novo o texto que eu li no começo, Efésios 2, 8 e 9. Eu quero que você leia comigo, Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Cristo morreu naquela cruz, pagou o preço do nosso pecado, derramou o seu precioso sangue. Por causa disso, aquele que nele crê, aquele que confiar no que Cristo fez, ganha uma nova identidade. É tirado da morte espiritual, é ressuscitado espiritualmente, passa a ser alguém vivo espiritualmente, passa a ser alguém filho de Deus, ganhou uma nova identidade, está aqui sentado nesse lugar, seguindo a Jesus, filho de Deus, perdoado, escolhido, amado, redimido, separado, marcado, abençoado, com toda sorte de bênção espiritual. Escuta, essa é a nossa identidade agora. Talvez alguém diga assim, mas na prática, na minha vida, no dia a dia, eu ainda não vivo à altura disso, mas você já está posicionado para isso. As escolhas vão mudando em decorrência da identidade já ter mudado. As escolhas vão mudando como consequência do estado, da condição espiritual ter mudado. Eu agora estou em Cristo, eu agora estou com Cristo. Eu nele, ele em mim. Ei, meu irmão, aqui a diferença. Pega isso aqui. A religião, ela funciona como um contrato de trabalho. Um contrato de trabalho. Se eu cumprir as tarefas, eu recebo o salário. Se eu entregar o que me foi pedido,
eu receba a recompensa. Religião é contrato de trabalho. Se eu cumprir a leitura bíblica da semana, se eu orei todos os dias, se nessa semana eu fiquei limpinho, eu posso ceiar. Se está tudo certo, está tudo ok, Deus olha para mim e escuta a minha oração. Deus entrega a minha bênção. Se eu jejuei por 7 semanas, Deus vai ouvir o meu clamor e entregar a minha vitória. Contrato de trabalho. Contrato de trabalho. O nome disso é paganismo. É tão pagão como alguém que sobe uma escadaria achando que quando chegar lá em cima o santo vai abençoar. É uma relação clientelista, é uma relação de serviço, é uma relação de operário-chefe. Eu trabalho, ele me recompensa. Não. Isso é religião. O evangelho não é contrato, o evangelho é um testamento. Alguém morreu no meu lugar, e por causa da morte vicária dele, eu tenho acesso a uma herança. Alguém morreu, e por causa disso, eu tenho acesso a uma herança de perdão, de salvação, de recomeço, de cura, de libertação. Ele fez, é porque Cristo fez, que eu posso então receber de Deus. Pastor, você está falando então que não tem valor a gente orar, buscar Deus? Não, o que eu estou dizendo é que todo o nosso esforço, toda a nossa disciplina espiritual, se você vai jejuar, não coloque a tua fé no jejum, senão o jejum virou o teu Deus, senão quem está curando e libertando é o jejum. Não seja um crente do jejum, não seja um crente da oração, seja um crente que jejua, seja um crente que ora, mas que confia que o poder que liberta, que cura, que salva, é de Jesus. É diferente. É diferente, meu irmão. Seja um crente que obedece a Deus, mas não porque crê que essa obediência é o que vai gerar recompensa, não. Senão a obediência se tornou o teu Deus, senão a obediência se tornou o teu abençoador, e o teu provedor não mesmo. Abençoador é o Senhor, provedor é o Senhor, é dele que nós dependemos, é dele. Porque eu obedeço, porque eu busco santidade, porque que eu busco a face de Deus. Ora, por quê? Porque Ele me encontrou, porque eu estava morto, porque eu ressuscitei pelo poder do Espírito Santo, porque a graça dEle visitou a minha vida, e Ele me conduziu a esse lugar. Eu agora sigo Jesus, eu ando com Jesus, e quem anda com Jesus, todo dia quer mais de Jesus. É isso. Eu não venho para a igreja para barganhar, eu não venho para a igreja para ganhar estrelas. As estrelas que eu precisava para estar diante do Pai, sem culpa, eu já ganhei por causa de Cristo Jesus, por causa da sua entrega no Calvário. Ponto. Você compreende? A religião vai dizer sempre, tente mais. O Evangelho vai dizer, confie mais. Confie mais em Jesus Cristo. Por último, enquanto o louvor retorna, eu quero encerrar com isso aqui. A religião, ela vai falar, eu mereço. O Evangelho, ele afirma, eu preciso. Eu preciso. A religião, ela vai gerar um orgulho espiritual. Isso é inerente da religião. Toda pessoa que se relaciona com Deus por meio de uma religiosidade que é tóxica, vai incorrer em uma prepotência espiritual. Está em Lucas 18, do verso 9 ao 14, parábola de Jesus. Ele fala sobre um tal homem fariseu, que foi até Jesus, dizendo, Deus, obrigado, porque eu não sou como os outros homens. Mas também, na mesma parábola, tem um pecador, que estava naquele mesmo templo, buscando a Deus, e Jesus disse, que ele baixava a cabeça, batia no peito, e dizia, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus então, fecha a parábola, dizendo, quem saiu da presença de Deus justificado?
Eu digo, não foi o fariseu, foi o pecador, aquele que reconheceu: eu não mereço, mas eu preciso. Eu não mereço, mas eu preciso. A religião, ela vai nos levar a olhar as pessoas de cima para baixo. Ela vai sempre nos conduzir a julgar as pessoas. Uma vez que a gente, na religião, entende que nossa relação com Deus está firmada e fundamentada no meu esforço e no meu mérito, então eu penso, eu sou o que sou espiritualmente pelo meu esforço, a minha disciplina, o meu compromisso, a minha assiduidade. Eu fiz por onde? Então eu olho para aquele que está longe do Senhor e eu digo: o que falta a ele é disciplina, o que falta a ele é o compromisso que eu tenho, o que falta a ele é ter um posicionamento como eu tive. A religião vai gerando um orgulho espiritual. O Evangelho nos humilha, porque o Evangelho nivela todos e diz: não tem um que seja merecedor. Todos nós carecemos da graça infinita de Deus. Quem sabe, aquele que eu estou julgando, se tivesse tido as oportunidades que Deus me deu, ele seria até melhor do que eu sou. A religião, ela vai nos levar ao orgulho. O Evangelho, ele vai gerar quebrantamento. Quando as luzes se apagam, eu quero orar com você sobre isso. Onde nós estamos? Onde nós estamos? Onde você está? Nós estamos na religião ou no Evangelho? Nós estamos ainda no caminho dos méritos e dos deméritos, dos créditos e débitos. Nós ainda estamos vivendo na relação com Deus baseada no meu esforço, no que eu faço? Ou nós já entendemos que eu não mereço, eu preciso é de Cristo? Ou nós já entendemos que é o amor dele, o perdão dele, a misericórdia dele, que me aceitam, me aprovam, me incluem, e somente pelo poder do Espírito Santo eu posso ser feito novo? Será que a chave já virou? Será que a gente já entendeu que somente se Cristo Jesus encontrar nossa vida é que nós seremos achados e mudados? Será que a gente já se rendeu à verdade do Evangelho? Ou a gente ainda está tentando construir uma escada para Deus?